Bem, irmãos, nós vamos ler a Bíblia. Vamos ficar de pé. Será que eu guardei meu óculos também? Vê lá para mim, Norval. Vamos preparando São João, o capítulo. Esse é um capítulo grande, capítulo 6 de São João. O verso 53. São João, capítulo 6, verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O capítulo 6, ainda, versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Pai Celestial, mais uma vez, nós temos a oportunidade de meditar na sua palavra. Ela é a vida para nós. Queremos que o Senhor fale conosco, perdoe cada irmão, cada irmã, cada um de nós. Limpa-nos mais, para que possamos estar firmes e salvos na sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero usar aqui expressões do irmão Branham. Eles não andavam mais com ele. Porque tem um tempo que é muito bom a gente andar um com o outro. Depois tem um tempo que você lamenta, eles não andam mais conosco. E você tem as suas dificuldades, você tem as suas lutas, e você tem seus momentos que precisa de alguém ao seu lado. Todos nós somos assim. Mas tem hora não estão mais aqui. Quando falam aqui mesmo na terra, já não andam mais com ele, você sabe que é com Jesus. Mas logo você pode ver, já não andam mais com ele, um irmão com o outro. E não é porque partiu, porque dormiu no Senhor, mas é porque fizeram sua decisão. Escolheram o seu caminho de não querer mais andar com ele, conosco. Irmão Branham fala, eu quero ler para vocês um pouquinho aqui, que tem hora que a gente fala e não lê. O 22 do Desvelar de Deus, irmão Branham diz: eu espero e confio que você tem tido um entendimento espiritual do que Deus tem tentado colocar na igreja sem dizê-lo claramente. Irmão Branham sabe, eu não posso falar claro para vocês, mas Deus está tentando dizer isso para vocês, sem falar claramente. Ele diz: eu espero que vocês tenham entendimento espiritual disso.
Porque a coisa não é falada claramente, mas você entende. E quando não é falado claramente, tem pessoas que não entendem e vão embora. Isso é o caso dos discípulos, os 70. Eles não entenderam, porque Jesus não falou claramente. Até que estava claro, mas não era claro como eles pensavam. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, vocês não têm vida. Ele não explica. Tem hora que a gente fala, Senhor, se o Senhor tivesse explicado, fulano não estaria aqui. Diz, não, já falei assim para ele não estar aqui. Tem coisa... E como que é? Aí você vê, o irmão Brana mesmo dizendo, temos que dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir. Para que possa fazer alguns saírem, outros irem embora, e outros a refletirem. Que isso? Que peso! Para que essa mensagem dura, um vai embora. Não creio. O outro fica para refletir. A gente precisa de ver, a mensagem é dura, mas é verdade. Vamos refletir isso. Mamãe falou, papai falou. Mas é duro escutar isso. Aí vai até o filho embora de casa, a filha vai embora de casa. Os outros que ficam, passam a refletir aquilo. A coisa aqui não é do jeito que eu pensava, não. Aí vamos dizer, Deus é mau. Não, o pai é mau. A mãe é má. Não. A mensagem é dita. Dentro de casa, nós falamos o português claro para toda a nossa família. Eles veem o que nós somos. Eles veem o que nós cremos. A igreja é assim também. Sabe o que nós somos, o que nós cremos. Então, quando uma palavra é dita que alguns vão embora, uns saem. Os que ficam devem refletir. Essa mensagem vai me firmar mais ainda. Eu vou amar mais o pai, a mãe. Eu vou amar mais o pastor, meus irmãos. Porque o outro diz, eu não entendi. Não sei por que pregou isso. Comer carne dele, beber sangue dele. Eu vou embora. Para começar, esse Jesus que diz ser filho de Deus, pregou uma coisa que nem Moisés falou. Moisés falou o contrário, e ele vem dizer agora que nós temos que comer carne dele e beber sangue. Jesus não explicou. A maioria de nós erramos é porque nós tentamos explicar. E quando uma mensagem que nem o irmão Brana pregou, irmãos, Deus diz para ele o quê? Não diga a ninguém. Não explique. Por que Deus falou isso? Brano, porque se você explicar, vai ficar um monte de lagartixa, de sapo. Eu quero que você não explique, só fala. Não explica. Jesus falou, comer minha carne e beber meu sangue, mas não explicou que aquilo era ceia. Ele não explicou. Se Jesus explicasse, eles aguardavam. Tá, vamos lá então, é fácil. Não, ele já falou e não explicou para eles ir embora. Deus já disse para o irmão Brana, não explique, porque é para eles crer errado. Para eles ir embora. Mas ao mesmo tempo, não explique. Diga que tem isso. Os que ficar vão refletir isso. Tem algo que ele falou para não dizer. Então vamos ficar quieto. Vamos aguardar. Ele falou que não é para nós entender. Tem coisa que não é para nós entender. Irmão Brana saiu do monte, Deus tinha falado com ele no monte. Aí ele encontrou com o irmão perguntou assim, o que foi que você ouviu? Ele diz, aquilo foi só para mim. Aquilo foi só para mim. Ele disse, vocês não vão precisar saber. Ele falou só para mim aquilo ali.
Então Deus tem hora que dá certa classe de mensagem que não é para muita gente, é só para o eleito. Aí Deus mesmo dá uma olhada assim, diz, e tem muita gente. Eu lembro quando eu preguei uma mensagem dessa, quem sabe outro dia eu vou pregar. A gente mistura muito os títulos da mensagem. Em 1992 eu preguei a muita gente. Você diz, tem essa mensagem? Não, não tem não. Eu preguei entre uns pregadores a muita gente. E depois que eu preguei, ainda o pastor chegou e disse, mas ainda há muita gente para entrar. É desse jeito. Eles nunca crêem do jeito que a Bíblia diz. Vai embora. Os que vão entrar é outra coisa. Mas há muita gente no momento. Deus falou para Gideão, há muita gente. Deus pôs até o jeito deles beber água. Aquele que bebeu água errado, Deus já falou para Gideão, pode mandar todo mundo embora. 33 mil pessoas, não sobrou 10%, 1%, sobrou 300, nem 1%. Aí Deus falou para Gideão, vai com esses 300, que você vai vencer a guerra. Você vai vencer a batalha. Vencer a batalha, mas se eu fosse com 33 mil, não era melhor? Não. Esse povo vai só te atrapalhar. Essa bucha de canhão. Há muita gente. Aí Jesus olhou também no ministério. O pai falou para ele assim, tem muito discípulo, tem muito pregador. Isso dá um jeitinho. Fala alguma coisa aí que eles não crêem, para eles ir embora. E aí Jesus levantou e disse, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, um já olhou para o outro, o que é isso? Não, comer a carne, beber o sangue, beber meu sangue, e diz, vamos embora. Aí os irmãozinhos que ficaram, coitadinho do irmão fulano, do discípulo Beltrano, foi embora, coitadinho, por que não ficou? Porque foi embora, e foi embora com raiva, agitado. Ele não prega como Moisés, ele não ensinou como Moisés, ele tinha que falar, não come carne de porco, não come sangue. Ele falou, tem que beber o dele, a mensagem mais forte. Mas eles não sabiam que Jesus queria peneirar o grupo. Irmão Brando diz aqui, Jesus estava selecionando o grupo. A mensagem, a pregação é isso. Toda a vida eu fui pregador do jeito que vocês me escutam aqui. Toda a vida. Antes da terceira etapa, você pode pegar a mensagem minha lá atrás. Você vai escutar cada uma. Você vai dizer, o que é isso? Você já pregava isso há 20 anos atrás. Por quê? Eu já fui só de pregar essas coisas. Nunca fui um pregador com medo de perder gente. Eu mandava embora mesmo. Quando eu aceitei essa mensagem, o grupinho no qual eu pregava na denominação, eu cheguei a falar, preguei para eles lá dentro e disse, eu vou sair. Eu, a mulher e uma criança. Sabe o que eu falei para eles? Vocês não vêm atrás de mim. Porque vocês têm acostumado a bagunçar. E a coisa agora é limpa, é santa. Isso aí, eu acho que Deus honra essas coisas, meu rapaz. Deus honra, entrou, e eu sem nada. Você pensa que eu tinha dinheiro guardado? Não tinha nada. Não tinha nada na vida. Só uma mulher e criança. Nem dinheiro para pagar aluguel tinha. Mas eu creio que Deus opera. Quando aquilo é verdade, Deus opera. Então, quando eu disse aquilo, Deus honrou aquilo. E eu prossegui. Mas hoje eu tenho o grupinho que ele está me ouvindo lá em São Joaquim da Barra. Muitos deles, sabe, eu falei para não vir atrás de mim, eles vieram assim mesmo. Mas quem veio? Veio a Nata, que estava ali, que ficava sempre ao lado, que cria mesmo, no meu ministério. Isso em 1973. Aquele grupinho ali, e que foi tirado da denominação,
porque eles eram eleitos e não saíram para ter personalismo, para ter nome. Não, nós vamos ser odiados por todo mundo vai criticar de nós, porque todo mundo crê na Santíssima Trindade e nós vamos pregar contra isso. Agora, todo mundo crê aí que o irmão Branham vai ressuscitar para revelar trovões e nós vamos pregar contra isso. Ele disse, mas em quem você vai crer? Eu andei com o profeta, não importa que você andou com o profeta. Judas também andou com Jesus. Os 70 também andou com Jesus. E não tinha nada de eleição. E me diga que eles não eram bons pregadores. Bons pregadores. Jesus não escolhe qualquer coisa, não. Escolhe gente boa, vem cá. Manda pregar de 2 em 2, confiando neles. Vai de 2 em 2, vai, prega. E se eles rejeitar, bate o pé, que você está na cidade, bate o pé, para não levar nem o pó da cidade deles. Esse Jesus não é fácil o povo aceitar, não. O povo gosta daquele Jesus carismático, um Jesus olhos azuis, um Jesus amai-vos uns aos outros. Eu gosto desse Jesus que pegou um chicote, um azorrague, entrou no templo e as pessoas diziam, ele ficou louco. Abriu as gaiolas, soltou todos os pombinhos, animais de sacrifício. Hoje você não está soltando passarinho. Não, eles estavam vendendo animais de sacrifício dentro da igreja. Jesus soltou, abriu as portas das gaiolas, foi lá, soltou as ovelhas, chegou em tudo, deixou que tudo saísse. E pegou os homens cambiadores que estavam ali, tudo crente, e desceu o chicote. Vocês pensam que é fácil pertencer ao ministério de Jesus? A gente quer pertencer ao ministério que não, só que me ama. Não, tem que me corrigir. Se eu sou filho, eu tenho que ser corrigido. Paulo diz, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então não sois filhos, sois bastardos. Porque estáis sem disciplina. E Jesus veio e colocou disciplina. Então, quando o grupo está grande, Deus arruma um meio. Manda esse povo voltar para casa. E ficar satisfeito. Eu não vou morrer na guerra, vou voltar para casa. Você não vai atrapalhar os outros. Então você pensa, eu vou voltar para casa porque eu não fui chamado para essa guerra. Fui reprovado. Obrigado, Gideão. Vou ficar com a minha mulherzinha, meus filhos em casa. Graças a Deus que não vou entrar nesse problema de morrer na guerra. Sim, mas você não sabe que você não está com nada. Foi Deus que te rejeitou. Gideão só falou, pode ir embora. Mas Deus tinha falado para Gideão, manda eles embora. Esse é um atrapalho, tropeço. E você precisa vencer os midianitas. Então manda eles embora. E depois você pegar 300 homens que acendiam a tocha assim e saíam mesmo firme. Vai com esse daí. Então aí você pensa, precisamos de um grande número. Não, nós precisamos é que 2, 3, que nós vamos manter firme aqui. Não importa o que aconteça. Não importa, nós vamos manter firme, nós vamos ajudar a acender esse fogo aqui. Vamos, não importa se os outros vão até queimar, mas nós vamos ajudar a acender o fogo. A palavra tem que ser pregada da forma que Deus a inspirou no dia. Amém? E hoje é o dia da noiva, da esposa de Cristo. E tem uma autoridade porque ela é profeta. Então, se ela é profeta, ela é uma mulher. E a mulher é a igreja. E a igreja não pode pregar. Entende? Não pode. Então, é o quíntuplo de Efésios, diz o profeta. Ela está composta dos 5 ministérios. E nós estamos aqui nesse ministério para mostrar. Como um pastor, eu estou aqui para mostrar que eu pertenço a esta esposa. Estou pregando o que Deus diz para falar. Assim diz o Senhor. Você vai pregar povos, reis, nações e línguas. Mas nós temos que dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir. Diminuir o grupo. Não, se a gente passasse a mão na cabeça deles, eles não iam embora, não. Tira piolho. Assim, nossa, você é uma bênção, meu irmão. Você tem um dom. Mas eu não consigo. Ele disse, você tem um dom que está me atrapalhando, rapaz.
Você tem um dom que não dá certo na palavra. Você tem um dom que você quer dominar. Então, vai gerar para você dominar. Mas isso é feito propositalmente. Deus fez proposital. Tem hora que eu digo para o povo, tem pregação que eu prego é proposital, porque eu sei, por isso eu não gosto de saber o problema das pessoas. Quando eu subir para o púlpito sem saber, não atendo ninguém lá antes de eu pregar. Porque depois que eu preguei, aí falei, não precisa nem, não quer falar com o pastor? Vai. Não, agora não precisa mais. Economizei ainda. Não precisa. Por que não precisa? Não, já foi respondido na pregação. Então tá bom, é bem melhor que você contar para mim, depois eu fico sem jeito de pregar, porque talvez a direção da pregação seria aquilo, mas agora eu fico sabendo, então é proposital. Aquilo torna-se proposital. E foi exatamente o que Jesus fez, é proposital. Ele pregou, ele tem que diminuir esse grupo. 70 pregadores. Para o ministério de Jesus, irmão, parece que nós pensamos, teria que ter 1.000, 2.000. Eu pertenci a uma igreja aí que hoje ela deve ter mais de 10.000 pregadores. Certo? 10.000 pastores, obreiros, deve ter muito mais. 4.000 faz muito, uns 15 anos, 20 anos atrás, que eles tinham 4.000. Então é muita gente. É muita gente para não pregar nada. É muita gente para não pregar a Bíblia do jeito que ela é. Para não ensinar do jeito que ela é. É muita gente por todo lado. Muitos pregadores. Então, nós falamos de muito pregador. Irmãos, acho que o povo deveria estar satisfeito assim, ó. Eu tenho uma pregação, mas vale a pena. Moço, eu tenho uma refeição que ela dura 60 dias. É uma refeição da palavra, da pregação. Que aquilo me põe de pé, aquilo me adverte, aquilo me ensina. Faz eu ter temor de Deus, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Porque quem não teme a Deus não tem nem sabedoria. Porque quem teme a Deus só tem o princípio, depois ainda tem que crescer ainda, para ter mais coisas. Mas isso é feito propositalmente. Isso tem que ser feito desta maneira. Parágrafo 23, o desvelar de Deus. Então pode ser que alguns dizem, você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito? Ele certamente o fez, ele ainda faz. Não foi só lá atrás, não. Faz hoje também. Faz. Então, vamos prosseguir mais aqui, 24. Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares ao seu redor, ele disse, a não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, o Filho do Homem, e bebam o seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmo. Eu já disse para vocês, Jesus não achava apoio em nenhum versículo na Bíblia. Para pregar o que ele pregou aquele dia? Comer carne dele? Pode procurar na Bíblia inteira, diz que não pode beber sangue. Nem de animal, comer sangue de animal, como tem muita gente que gosta de afogar o frango, né? E depois de refogar o frango, bota o sangue lá no meio. Eu já comi isso quando eu não sabia. Há muitos anos atrás, né? Mas depois nós ficamos conhecendo, minha mãe ficou conhecendo, eu era menino ainda, né? Aí minha mãe ficou conhecendo sobre isso, aí parou com esse negócio. Agora Jesus falou, vocês têm que beber o meu, quentinho. Tem que beber o meu sangue. Olha, não é fácil aceitar uma mensagem dessa. É como um novo nome hoje. É a mesma coisa. Para cada tempo, Deus tem uma mensagem. Para o tempo de Moisés, não coma carne de porco. Não coma sangue de animais. Para o tempo de Jesus, você come a minha carne e bebe meu sangue. Senão você não tem vida. Para o tempo do profeta. E tudo isso falando sem explicar. Deus não explica. O eleito não precisa de você ficar ali explicando. É nós que ficamos em cima da pessoa, tentando explicar, e nós enchemos ela de conversa. O eleito não precisa, você larga ele. Deixa ele, ele vai por si próprio, ele tem vida, o eleito tem vida. Você deixa ele caminha sozinho. Não precisa ficar chaleirado por ninguém. Ninguém tem que ficar coçando, passar a mão na cabeça, tirando o cisquinho do paletó dele. É eleito, ele por si mesmo faz sua escolha, sua decisão e vai em frente. Você larga ele sozinho, você volta mais tarde, um ano mais tarde, a minha esposa já ganhei ela para Cristo.
que coisa! Agora, você passa 2, 3 meses, cadê o irmão? Já perdeu ele também. Para você ver que coisa, cadê a irmã? Cadê aquela irmã? Ah, já foi. O quê? Não tinha vida, gente. O povo hoje está acostumado só com um pregador por perto e benzinho, amores. Mas nada da palavra. E como que o povo gosta, principalmente as mulheres gostam daqueles homens carismáticos. E conversa com elas e domina a situação. Mas como a igreja, as mulheres gostam, a eleita gosta da palavra. Não é carisma, é a palavra. O que precisa é a palavra. O carisma quem tem que ter é seu marido com você, é sua mulher com você. E muitas vezes não tem. É bruto com o outro. E com os outros, trata, eu sempre digo, lá no serviço, trata todo mundo às mil maravilhas. As pessoas pensam, isso daí é o marido que eu queria ter. Mas vai lá e pergunta para a mulher dele. O que ele faz com você em casa? Aqui é no pontapé. Aquela mocinha, aquela mulher, ela está trabalhando no escritório de fulano, né, atendente de telefone. Ai, que voz macia, que coisa. Que ele não gosta nem de voz feia, estridente. Ele já procura aquela que é própria, aquilo. Que conversa. Alô, o que você deseja? E tudo isso. Eu nem sei fingir para essas coisas aí. É tão terrível o trem, né? Fazer com os mineiros agora. É tão terrível que você aí ganha. Algum chega ali e falou, se eu tivesse uma mulher dessa daí, eu estava feliz. Vai perguntar para o marido dela o que ela faz com ele. Sabe por que ela faz daí? Ela ganha dinheiro. Me perdoe. Eu ia falar, não vou falar também. Não diga a ninguém. É dominada por aquilo ali. Não, trate bem, por favor. Trate bem. Eu sou obrigado, eu sempre tenho dito, é daqui mesmo que eu digo. Os irmãos estavam falando, essa igreja de Criciúma é como a igreja de Corinto. Apanha a vida inteira. Vós sois carnais. Porque eu não posso dar coisas espirituais para vocês, porque sois carnais. E vocês não têm que achar mal. A igreja de Corinto, nós precisávamos disso na Bíblia. Uma igreja fraca daquela, com problema de cortar cabelo, problema de pôr véu. E Paulo tinha que corrigir. O cabelo foi dado em lugar de véu. O final da história é este. E Paulo corrigiu e mostrou para as mulheres como devia ser. Ali tinha mulheres pregadoras. E Paulo começou a falar, vocês têm tomado talvez o espírito da deusa Diana. E vocês querem dominar, querem pregar. Então, não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido, mas fique conforme a lei determina. Falei, meu Deus, Paulo, para que você falar isso daí? As irmãs não vão gostar de você, é só a eleita que tem que crer. A outra chega para o irmão Brando e diz, você é como o velho Paulo, sempre implicante com as mulheres. E tem hora que Deus não mata essas mulheres, deixa elas aí, porque precisa delas para fazer essas coisas. Para criticar da própria palavra, da própria mensagem, do dia, do que Deus está fazendo. Mas como é bom você saber que está de acordo com a palavra. Uma coisa eu gosto de te ensinar. Se você não é tratada bem, trate bem. Se você não é tratado bem, trate bem. Porque o problema está assim, não me tratou bem, eu já arrepio e não trato também. Não, Jesus não ensinou isso. Ele disse, se bater de um lado, você vira o outro. Mas o indivíduo assim, bateu de um lado, você já vira a cara dele para o outro lado. Não é assim. Jesus falou para você virar o outro lado, para ele bater do outro lado. Não, mas ninguém quer apanhar dos dois lados. Então, quando você não é bem tratada, trate bem. Quando você não é bem tratado, corresponda e trate bem. Assim é que nós, os pregadores, temos que fazer com a igreja. Porque o eleito ele vai se alimentar com a palavra. Eleito você pode pregar o mais duro. O eleito sai daqui e diz, oh glória, coisa boa. O que não é eleito diz lá, não gostei. Estou aborrecido com esse pregador.
Eu não sei se eu volto a próxima vez, não. Não vou. É muito difícil eu voltar. Olha, ele só bate em mim. Olha, engraçado, bati, foi em todo mundo. Só você apanhou? Pegou tudo em mim, que coisa. É porque você merecia apanhar. Ai, Jesus Cristo. Tem coisa que é difícil, né? Mas vamos aqui. Que espécie de afirmação você pensa que um médico ou uma enfermeira, parágrafo 25 do Desvelar. Estou dando sequência aqui porque eu gostei. Acho que a gente precisa de ler assim e comentar. Que espécie de afirmação você pensa que um médico ou uma enfermeira ou uma boa pessoa intelectual pensaria de uma afirmação como esta por um homem que teve um ministério como Jesus teve? Para comer a carne dele, beber o sangue dele. O médico e a enfermeira dizem, o que é isso? Está mal. Que palavra aí o irmão Brana vem dizer assim? Porque ele diria, comer a carne, isto é canibalismo. Beber o sangue humano é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda a audiência afastou-se dele. E todos me abandonaram. Eles me abandonaram. E lá havia uma associação ministerial com ele de 70 que havia sido escolhidos. Eu fui escolhido, irmão. Escolhi, sou pregador da mensagem do profeta. Eu fui escolhido. Sim, e na hora da revelação? Na hora da revelação, você pega a sua bolsinha 007 e vai embora, né? Você não aguenta. E quem fica, ainda fica para poder cumprir o outro lado do Judas. Para atrair o ministério. Que coisa. E lá havia uma associação ministerial com ele de 70 que haviam sido escolhidos. E ele voltou para eles. Agora, até para nós. Pensei que ele ia falar coletivo só para o povo, agora virou para os ministros. Vocês a quem eu escolhi, vocês a quem eu ungi, para vocês saírem e pregarem, o que pensarão quando virem, essa foi mais forte, quando virem, vocês ministros, agora ele pregou para os ministros. E vocês, ministros, o que vocês pensam quando virem o Filho do Homem ascender de onde ele veio? O que é isso? Ninguém entende esse pregador hoje. Jesus, ninguém está entendendo hoje. Falou, tem que comer carne e beber sangue dele. Pronto. Já não dá. O pior agora, ele vem com uma mensagem ministerial dizendo para os ministros estas coisas tão fortes. E ele nem explica. Diz, o que vocês pensam do Filho do Homem? Ele vai voltar para o lugar de onde ele veio. Mas nós já sabemos, ele é filho de Maria, de José, por aí, que foi criado aqui. É onde ele veio. De onde ele veio? Ele vai voltar para onde ele veio. Aquilo também chacoalhou o pregador. O pregador dizia, mas como pode? Ele vai voltar para onde ele veio? Da onde? Vai voltar para a manjedoura? Vai voltar para onde? Para Belém da Judeia? E ele não explicou, não. Tem que voltar para onde eu vim. E ele tinha vindo do céu. E eu vou ter que voltar para... O que vocês, ministros, acham disso? Pensam a esse respeito? Quando o Filho do Homem voltar para o lugar de onde ele veio. Eles nunca pensaram que ele veio do céu. Eles só pensaram, isso daqui é um Zé Ninguém. É um Jesus Ninguém. Mas o Filho do Homem vai voltar para onde ele veio. Vim de Deus e volto para Deus. Aquilo fez um limpa. 70 pregadores, ministros, foram embora. Diz, eu já ouvi duas coisas nessa pregação que não dá. Comer carne e beber sangue de gente. Não dá. E a outra, ele falando que ele vai voltar da onde ele veio. Como se ele tivesse vindo do céu. E tinha vindo, ele não sabia. Ele veio do céu e eles não sabiam. Eu estava tomando isso daqui com a mesma expressão do irmão Brana. Se eu falar alguma coisa, os pregadores, o que eles vão fazer? Pregadores da mensagem. Chama um grupo de pregadores da mensagem e escuta eu ler esse parágrafo 154, que eu já li muito para vocês também. Qual é a atração sobre a montanha? 154. Agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, eu estava orando.
Tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos olhar nisto. E tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, lá havia 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo. O Filho do Homem revelou-se a si mesmo na forma humana, realizou milagres de tal maneira que disse a Abraão que Sara estava fazendo de trás dele, dentro da tenda. Tu disseste que isto se repetiria outra vez. E se eu disser? William Branham veio do céu. Irmão Branham mostrou o tipo paralelo aqui, irmão Branham está mostrando. E um deles, o qual era Deus. Veio 3 do céu. Billy Graham, Oral Roberts, Miguel, Gabriel. E veio Deus também, Branham. Um deles era Deus. Aí o pregador, isso é loucura. Eles não admitem, mas esta é a verdade. Quando Jesus disse que ele e o Pai eram um só, pegaram em pedra para jogar nele. Ele não pode, ele está blasfemando. Nós não queremos ele na nossa igreja, não queremos ouvir sua pregação. Eu e meu pai, nós somos um só. E aquilo ficou forte para eles. Até hoje tem os pregadores, teólogos aí dizendo, não, eles são um só, mas é um só mesmo. O Pai e o Filho é um só mesmo, não tem jeito. Pai, Filho e Espírito Santo é um só, porque tem um só Deus. E o irmão Branham vem e mostra nessa mensagem mesmo aqui, o desvelar de Deus. Era só Deus mudando o morfemo. Ele veio de uma coluna de fogo, logo é o homem chamado Jesus. Era a mesma coisa. E agora do homem chamado Jesus, ele era o Espírito Santo outra vez na igreja no dia de Pentecostes. As pessoas não podiam crer nisto. Hoje eles não podem crer naquilo que nós pregamos também. Nós queríamos que eles crescem, nós queremos ainda que eles creem, mas se torna tão difícil, porque você vai e prega, se você pregar a cura divina, todo mundo quer você. Você prega Jesus Salvador, todo mundo quer. Branham profeta, dentro da mensagem todo mundo quer. Branham profeta. Bom, se ele foi profeta, então, aí você começa, se ele foi profeta, ele revelou Apocalipse 10, os trovões foram revelados porque Branham era profeta. Aí um já olha para o outro, nós estamos esperando ele para revelar, como é que esse homem está falando que já revelou? Ele não explicou. Irmão Branham não explicou. Eu tenho que ser satisfeito, eu sou agradecido a Deus, porque o que nós vemos está provado na Bíblia, está provado na mensagem. Gente que andou, dormiu com o irmão Branham, filhos do irmão Branham mesmo, não sabe disso, que os trovões foram revelados, não pode provar para ninguém, deveria ser os primeiros, mas como que filho de pastor e filho de profeta nunca são os primeiros para isso, nunca foram. Vai olhar na Bíblia, você vai olhar, é assim mesmo. Eu estou falando para vocês porque eu sou pastor, e eu tenho filhos também, que não pode testificar nada do que eu creio, não pode pregar nada do que eu creio. E o profeta também tinha, e só pode dar testemunho, papai fez isso, papai fez aquilo. Por que não vem e diz, papai revelou os 7 trovões? O novo nome de Deus estava no papai. O novo nome revelado em carne, no papai. Por isso, ele é meu papai mesmo. Agora sim, porque ele é pai das nações. Quer dizer, pai dos gentios. Quem? H.M. Branham, pai dos gentios. E se ele é o pai dos gentios, então eu escuto a voz do meu pai. Eu entendo aqui a voz do meu pai. Eu leio a carta que o meu pai deixou. O meu pai foi embora em 65 e eu criei nele em 73. Fiquei enganado até 2000, sem saber o que o papai falou. Mas de 2000 para cá, olha, eu fui lendo as cartas do papai, mas a era acabou. O Cordeiro saiu do trono, não tem mais misericórdia. O livro não está mais na mão de Deus, o livro está na mão do homem, Branham. O livro não está mais na mão do homem, Branham, está na mão do pastor. Aí você vai seguindo assim, o novo nome de Deus.
Olha, a gente não sabia, agora está vendo um novo nome de Deus. HM faz parte do nome de Deus. E se a HM faz parte, qual é o nome? Bran. HM faz parte. Abraão restaurado 45, 157. Ele é Jeová Deus na minha carne. E se é Jeová Deus na minha carne, como se Jeová em Morfe chamava naquele dia, Brana. Oh, irmão, mas daí põe os outros correr. Vocês ficam aqui porque vocês são fortes. Mas daqui põe os outros para correr. Oh, não entendo isso daí. Não tem cabimento. Por quê? Hoje a questão não é, oh, irmãos, vocês têm que comer a minha carne e beber meu sangue. Não, irmãos, vocês têm que comer trovões, 7 selos, novo nome. Isso aí que é o comer carne e beber sangue hoje. É revelação. Você tem que comer isso daqui. Se não comer, vocês não têm vida. Ah, mas eu pertenço à mensagem do profeta. Mas você está morto. Não tem vida. A vida está nos trovões, nos selos revelados, no novo nome. Ali está a vida. Amém. Pai Celestial, muito obrigado por mais este momento na sua presença. É tão bom, Senhor, refletir toda esta verdade, pois sabemos que é a sua palavra e não importa se tem muita gente crendo ou criticando. O que me importa é que a palavra é verdade, o que me importa é que a mensagem é verdade. Eu não tenho gente grande do meu lado, eu não tenho ministros famosos do meu lado, que nem eu sou também. Então como que eu posso ter alguém famoso do meu lado se eu não sou? Então, Senhor, os famosos ficam ao lado dos famosos. Agora, o que a gente tem são os pastorzinhos de Belém, mas que pelo menos ouviu aqueles anjos cantar, glória a Deus nas alturas, os trovões foram revelados, nós ouvimos eles cantar, nós ouvimos a voz do 7º anjo, nós ouvimos a voz dos 7 anjos que vieram no Monte Pôr do Sol, através da voz de William Brana, nós ouvimos os 7 selos estavam revelados através destes 7 anjos, diz o seu profeta, e ele manifestou a revelação do que era aquilo que o Senhor não explicou. Pai, tu continua sendo o mesmo hoje. Tem gente que a gente quer pegar e dizer, novo nome é isso, irmã, é isso, irmão, mas o Senhor está dizendo, não explica, deixa ele, o eleito crê. Oh Deus, eu tenho experiência disto, que tem gente que escuta um CD e diz, pastor, agora eu sei qual é o novo nome. Mas espera lá, você escutou só um. Não, mas agora eu tenho revelação, eu sei o que é o novo nome, eu já sei. Pai, muito obrigado, porque o que o Senhor está fazendo hoje, e não é para incrédulos, é para os crentes verdadeiros, que o Senhor pega e manifesta a sua palavra. Quantas vezes as pessoas te ouviam e o Senhor não esclarecia nada para elas. O Senhor chamava os discípulos e disse, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas os outros lá fora não é dado. Mas teve um dia um moço que queria te seguir, o Senhor diz, olha, as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas outro dia o Senhor encontrou com outro rapaz que quis te seguir. Onde é que o Senhor mora? O Senhor levou ele na sua casa, Senhor. O Senhor disse que não tinha casa. O Senhor chamou ele e entrou lá na aldeia. Onde é que o Senhor mora? Oh, tem tanta gente que não conhece isso do Senhor. Mas o Senhor manifestou essas coisas. Então aqui está, o Senhor diz, não explica. O seu profeta ainda vai dizer nesta mensagem aqui para nós, estou terminando antes, Senhor, mas o seu profeta está dizendo aqui, o que Jesus não explicou, Paulo explicou mais tarde. E assim, Senhor, está aqui o que o irmão Brana não podia explicar, a esposa de Cristo, através do ministério pastoral, nesse dia final, está explicando sim, está explicando e aquilo dá certo. É um quadro perfeito que nós fazemos, Senhor, e o povo pode comer porque é o alimento da hora. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.